Compartilhar minha tela e a gente já inicia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, já deixei os slides, coloquei agora há pouco, se alguém tinha olhado antes e não viu, mas estão disponíveis já, tá? A gente não tem muita coisa para falar hoje, mas é um tema que pode, no início, ser um pouquinho complexo. Então, quem está participando, já obrigado pela presença. Quem vai assistir depois, só tira aí as dúvidas, né? Manda uma mensagem lá, participa, para eu poder saber como é que está o aprendizado de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula. O tema hoje é controladoria e eu já vou começar fazendo uma explicação mais conceitual. Por quê? Quando a gente fala de controladoria, ela é uma disciplina por si só, né? Uma ciência quase que interdisciplinar, né? Pode não ser caracterizada como uma ciência, mas faz uso de praticamente todas as ciências, as principais que a gente conhece, do direito, da economia, da administração, das ciências contábeis também, enfim, todas essas interligadas, né? E não daria aqui para, em uma única aula, resumir, né, essa controladoria, muito menos ainda quando a gente fala dela aplicada ao setor público. Então, o que eu fiz? Eu peguei os principais conceitos que a gente precisa ter base, né? Eu sei que aqui o pessoal de Tangará da Serra tem essa aula apenas no 8º semestre, então também não quero entrar no assunto de outro professor ou nessa disciplina. Lá vocês vão poder aprofundar como funcionam todas as etapas, quais são os princípios da controladoria e tudo mais, tá? Então, se você não viu nada até hoje, não tem problema. O que a gente quer aqui é entender isso aplicado ao setor público dentro daquilo que nós nos propusemos a aprender, seria essa contabilidade aplicada de forma regular e constante ao setor público também. Então, vamos apenas nos principais pontos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, e também, provavelmente, já começar a desmistificar algumas coisinhas, né, que aparecem ou apareceram em aulas anteriores que a gente acabou não comentando, tá? Então, a primeira ideia que eu gostaria que vocês tivessem é essa, que eu não vou aprofundar aqui todos os aspectos de controle, de acordo com as legislações e tudo mais. No final da aula eu vou citar alguns artigos, algumas leituras que são interessantes, algumas coisas que a gente precisa saber, mas eu tentei trazer menos teoria possível, né, para não ficar uma coisa muito maçante. Controladoria é uma área que tem crescido o seu valor, que tem aumentado o seu valor exponencialmente, graças justamente ao trabalho que realiza. E no setor público, ela vem sendo implantada desde que o setor público é setor público, né? Então, o que quer dizer controladoria? É controle, é a gente saber o que está acontecendo, a gente conseguir observar ali a execução de um processo em todas as suas etapas. Isso funciona tanto no setor privado quanto no setor público. Então, eu trouxe aqui um conceito geral, que são esses dois primeiros tópicos, da controladoria como um todo. E, basicamente, a gente entende ou ouve falar de controladoria como um órgão administrativo, porque existe, né, dentro do setor público e das empresas também, dentro da própria hierarquia, né? E ainda existe também a controladoria como uma área de conhecimento humano, né? Tem seus fundamentos, tem seus conceitos, seus princípios e métodos que aqui eu coloquei oriundos de outras ciências, mas é aquilo que eu estava comentando para vocês. Ela existe para a obtenção de melhores resultados. E no setor público, isso é visto de uma maneira mais clara, principalmente para a área da contabilidade, a partir do momento que a gente entende ou estuda, que é o que nós vamos fazer hoje, aquela última classe. Então, se vocês se lembrarem, a gente fez, não sei se já está aqui, a gente fez nas aulas anteriores uma aula dedicada a procedimentos patrimoniais, a procedimentos orçamentários primeiro, né? Onde a gente falou um pouquinho dessa ideia do que é o orçamento, do conceito, os princípios e tudo mais. A gente também falou da aula anterior procedimentos patrimoniais para entender melhor as classificações, para entender melhor o que seria uma VPD, uma VPA e etc. E ficou faltando essas classes de controles devedores e credores, que é o que eu pretendo apresentar um pouco para vocês, por que existe, como funciona, em que momento que a gente usa, né, de onde que vem tudo isso, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. As contas de controle, que a gente chama, elas se referem à parte de custos e também à ideia de compensação, tá? Vale lembrar que a norma de custos, ela ainda está válida, a NBCT 16.11, foi ela e a ponto 7, né, 16.7, que não foram revogadas, das primeiras normas brasileiras de contabilidade do setor público. E aí aqui, hoje a gente tem, assim, uma noção de controladoria muito mais ampla, então demandaria muito mais tempo. Nosso foco vai ser justamente nessas classes para conseguir chegar na unidade 2 e efetuar o débito e crédito.
e avançar num aspecto mais prático desse estudo que nós estamos fazendo. Então, se eu pergunto para vocês o que é controladoria, eu quero que vocês me respondam com essa conceituação teórica, mas entendendo o sentido geral, né? Que aí, quando você determina que você quer obter determinados resultados dentro de uma empresa ou do setor público, você precisa de métodos para alcançar esses resultados. E a controladoria faz exatamente, como o próprio nome diz, o controle sobre esses métodos e as suas execuções. Então, a partir dos resultados, a partir dos métodos, a partir da execução desses métodos de modo geral, é que a gente obtém controle sobre as coisas. O raciocínio é muito simples. Você vai para a aula para obter conhecimento. Se você for para a aula com o método errado, digamos assim, né, entre aspas, o método de não prestar atenção, você não vai obter o resultado que você se propôs. E para contabilidade não podia ser diferente, né? Para o resultado da gestão pública como um todo não podia ser diferente, ok? Então, a ideia aqui é a gente ir além do orçamento e do aspecto patrimonial, que são coisas que agora vocês já conhecem, a fim de que a gente possa perceber um pouco mais de onde vem essa estrutura e terminar, pelo menos, uma base do plano de contas, para daí, lá na unidade 2, a gente ter a capacidade de lembrar desses conceitos e usá-los no débito e crédito e também na elaboração das demonstrações contábeis. Aqui é a primeira vez que eu faço essa subdivisão, né, para mostrar o plano de uma maneira mais aberta para vocês. Eu não sei se ficou bom a imagem, mas eu tentei ajustar ela da maneira mais adequada possível. É só para vocês lembrarem. Então, quando a gente fala do 7 e do 8 no plano de contas, a gente está falando de controles devedores e de controles credores, tá? As subclassificações, de acordo com o que a gente vai estudar a seguir. Então, eu coloquei ali embaixo, inclusive, para vocês lembrarem aí, primeiro lançamento, sempre horizontal. Então, a gente vai ter um débito 7.1 e um crédito 8.1. No exemplo aqui, atos potenciais e a execução de atos potenciais. E o segundo lançamento, ou seja, aquela próxima etapa, vai ser sempre no sentido vertical. Então, dentro da classe 8.1, eu vou fazendo as subdivisões, fazendo a transferência desses saldos, tá? Antes da gente classificar qualquer coisa aí. Isso vale para todos os setores, como a gente viu, né? Para todas as classes, melhor dizendo. Né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, 5, 6, 7 e 8 do plano de contas, ou seja, da contabilidade pública. Então, queria que a primeira coisa que vocês observassem aí é que do lado devedor a gente vai ter o quê? Atos, administração financeira, dívida, riscos fiscais, consórcio público, custos e outros controles também. Do outro lado, lado credor, a gente vai ter a execução disso, né? Por isso que o lançamento vertical vai acontecer dentro da classe 8, principalmente. Mesma coisa no orçamento, vai acontecer dentro da classe 6, tá certo? Porque é o momento em que se executa, vocês observarem ali, no 5 e no 6 a gente vai ter, então, controle da aprovação e do planejamento do orçamento, e na classe 6 a gente vai ter execução do planejamento e orçamento. Então, o raciocínio vai ser o mesmo para todas essas classes, ok? Então, quando a gente fala aqui dessas classes credoras, a gente está falando justamente da controladoria sendo aplicada dentro ali do trabalho contábil como um todo, né? É claro que controladoria não vai ser só a contabilidade, vai envolver muitas outras práticas de gestão, vai envolver muitas outras ferramentas que nós, nessa disciplina, não vamos estudar. Por isso que eu fiz o recorte e estou tratando o assunto da maneira mais direta possível. Porque se a gente fosse estudar toda a controladoria, aí já é uma disciplina. Toda a controladoria aplicada à administração pública é outra disciplina. Então, aqui seria mais no sentido de observar o que nós já temos à disposição dentro da contabilidade para usar esses métodos aqui. Ver o que é obrigatório, entender como funciona mais ou menos, enfim, avançar no estudo, como eu sempre digo. Ok? Então, o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês é aquele item de atos potenciais e sua execução, né, que é a classe 7.1 e 8.1, e depois a gente vai falar mais sobre a administração financeira e sua execução. Eu vou abordar só esses dois, de todos esses, porque eu acredito o seguinte: dívida ativa, riscos fiscais, consórcios públicos, própria ideia de custos e outros controles, é mais interessante a gente ver em exercícios práticos, tá? Então, aqui ficaria uma coisa muito maçante, muito complexa, e aí, às vezes, dentro da dívida ativa, se a pessoa ainda não tem um completo domínio do que é a receita e a despesa, do processo orçamentário, da inscrição de restos a pagar, de toda a dinâmica da administração pública no sentido contábil,
para ela entender quando entra na dívida ativa, como isso reflete no patrimônio da entidade do setor público, fica um pouco complicado. Ou riscos ainda, se a gente não estudou, né, a série da lei de responsabilidade fiscal aí, também vai ser um assunto muito maçante, então vamos com calma, por etapas, concentrar nesses dois, para que na próxima unidade a gente possa fazer um bom trabalho, tá? Unidade da disciplina, né? O que seriam, primeiro, esses atos potenciais? Elas têm a finalidade, ou essas contas têm a finalidade de demonstrar situações que podem vir a afetar o patrimônio, que são mais usuais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, oriundos essa é a definição da norma e do próprio MCASP, mas seriam o quê? Quando o poder público ele firma algum contrato, quando ele firma algum convênio, algum acordo, ou faz determinados ajustes, existem outros instrumentos ainda, que na prática contábil a gente aprende o quê? Existem primeiro os atos e depois os fatos. Né? Na contabilidade comercial ou do setor privado, a gente registra contabilmente, pelo débito e crédito, fatos contábeis e não atos administrativos. Na contabilidade pública, a gente tem que registrar os dois. Então, isso fica um pouquinho mais complexo do que o que a gente está acostumado, mas não é tanta coisa assim. Basicamente, eu estou dizendo, olha, se aquele ato administrativo, que a gente chama aqui de ato potencial, por exemplo, a celebração de um contrato. Essa celebração de um contrato, ela vai ocorrer e ela pode vir a afetar o patrimônio no futuro. Então, contabilmente, eu já vou, de certa maneira, me precaver e lançar aquilo para que eu tenha uma dimensão do impacto que aquilo vai causar no patrimônio, ou ainda na gestão financeira, orçamentária, do meu controle cotidiano ali como setor público. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Se a prefeitura se presta a um contrato onde ela vai receber um serviço, isso pode incluir serviço, dinheiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido, pode envolver o patrimônio que ela possui. E como a gente aprendeu, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações inseridos ali no meio, as variações patrimoniais aumentativas e também as variações patrimoniais diminutivas, ou receitas e despesas. Então, em regra geral, acontece da prefeitura, ainda no momento da assinatura de um contrato, de um convênio, fazer um débito e crédito de acordo com aquilo que aconteceu, tá? E a gente vai ver depois no plano de contas as particularidades, as subdivisões e tudo mais. Eu hoje, como disse, vou dar ênfase na administração financeira para que a gente possa ver porque ela é mais recorrente e a gente usa desde o começo, né, que é o processo de execução da administração financeira propriamente dito. Então, a gente tem a aprovação de um orçamento, daí a gente tem a execução do orçamento. Então, quando o orçamento está sendo executado, a gente já usa essas classes 7.2 e 8.2, por serem mais corriqueiras e adequadas à situação. Sobre os atos ali que eu comentei, alguma dúvida? Antes de eu avançar? Perguntas? Vamos lá, professor. Então, simplificando. O ato potencial contábil seria aquela questão do planejamento, que nem ou a LDO, a LOA, esse seria na hora que está fazendo esse planejamento. Rapidinho, esse vai ser o 7.2, administração financeira e execução. O ato, ele vem antes disso, inclusive. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo mais prático para tentar vem no planejamento vem no pensar no planejamento da LOA. Mais ou menos, exatamente. Ó, mas o ato potencial imagina que a gente está no ano de 2021, aí a prefeitura, ela vai lá, ela vai celebrar, né, ou assinar um contrato para compra de máscaras, certo? Então, nesse momento, ainda não houve saída de recurso da prefeitura, né? Ela vai assinar esse contrato com a pretensão de fazer o quê? Ela quer comprar as máscaras, então provavelmente ela vai gastar dinheiro. A gente sabe que gastar dinheiro, neste caso aqui, despender recursos, vai envolver o patrimônio que ela possui, né? O seu caixa, o seu conjunto de bens e direitos, e está criando ao mesmo tempo ali uma obrigação futura. Então, no momento daquela assinatura, ainda que não tenha ocorrido essa situação de gastar o dinheiro, eu já estou considerando esse possível gasto. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Ela assinou o contrato, a empresa ainda vai fabricar, ainda vai estudar qual é o melhor modelo de máscara para ser produzido, né? Ou a quantidade que precisaria ser produzida, nesse exemplo aqui. Mas dessa maneira, por já haver uma pretensão de modificar o patrimônio, então, por patrimônio, a gente tem que entender o quê? Ativo, passivo, VPD e VPA, ou VPA, VPD, né? Receita e despesa, certo?
Então, se vai mexer com algumas dessas situações, a gente vai precisar usar um ato potencial para deixar anotado. É como se eu estivesse fazendo um lembrete, entendeu? Eu preciso anotar contabilmente, ou seja, pelo débito e crédito, e aquilo de alguma maneira pode vir a afetar. Porque aí, às vezes, no processo acontece o seguinte, a gente está em dia 18, né? Dia 18 de maio. Eu assino o contrato das máscaras hoje, no exemplo que eu citei. Eu sou a prefeitura. Assinei o contrato com o pessoal que vai produzir, fabricar e tal, a previsão de entrega é para dezembro desse mesmo ano. Aí chega lá em julho, a gente recebe uma carta dizendo que a empresa desistiu. Ela não vai conseguir produzir, aconteceu alguma coisa, a pandemia passou, qualquer cenário que vocês queiram imaginar. Aquele contrato ele foi assinado, ele gerou uma obrigação para ambas as partes, né? Tanto eu que ia pagar, quanto a empresa que ia me entregar a mercadoria, para eu poder distribuir isso para a população. Só que ele não ocorreu. Então, ele poderia ter afetado o patrimônio, mas não afetou. Porque, de fato, não houve desembolso, não houve aumento do meu estoque, não houve nada nesse sentido. Dá para entender? Então, aí lá em agosto, setembro, enfim, antes da entrega, ela desistiu, ou a gente acordou que não seria mais necessário. Aquilo poderia ter afetado o meu patrimônio, mas, apesar de não ter afetado, eu fiz o registro quando eu assinei. Então, é apenas uma espécie de cuidado, um controle, por quê? Ocorria muito antigamente nas práticas contábeis, digamos assim, desse recurso ele não ser bem administrado. Então, às vezes, a prefeitura acabava assinando contratos. A prefeitura que eu falo é a administração pública em geral, tá, gente? Eu sempre uso esse exemplo, mas não é de uma prefeitura específica que eu estou falando e nem só de prefeituras, o governo como um todo. Ele acabava usando ali, ou comprometendo, sem mesmo ter um controle. Então, era como se ele tivesse orçamento, mas usasse isso sem efetivamente saber, né? Sem ter um controle efetivo do uso desses recursos. Então, às vezes, ele assinava compromissos, aí depois, na hora de pagar essas máscaras, eu não ia ter aquele recurso, porque eu já comprometi ele com outra coisa, por exemplo. Então, atos potenciais se refere a isso. Né? Aí, na hora que o contrato for executado, ele vai entrar para essa parte da administração financeira e execução. E aí já é outro aspecto. Então, ali eu já vou olhar quanto que eu tenho no caixa, quanto que eu devo, como que eu vou pagar, se é uma parcela, se são duas, se eu começo a pagar agora esse ano ainda, se eu pago só daqui 10 anos, e etc. Mas, de toda forma, se eu assinar em nome do poder público um convênio, né, de uma parceria público-privada, onde eu vou trabalhar com empresas e eu vou ter que gastar alguma coisa, ou eu vou receber alguma coisa, eu vou emprestar o maquinário da prefeitura, e etc., eu preciso anotar isso, e anotar não só no sentido de, né, o post-it lá, o lembrete, eu preciso fazer isso contabilmente, para ver o efeito e o impacto que isso pode vir a causar. Aí lá na frente, quando a gente faz o processo de consolidação das contas públicas, algumas coisas são excluídas, né, outras são incluídas, e a gente tem uma leitura daquilo que realmente poderia ter afetado o patrimônio e afetou, e daquilo que poderia ter afetado, e afetar é isso, modificar, mas não afetou. Então, lá no final do processo é quando a gente vai entender o reflexo desses atos e do que a gestão, do que a administração decidiu executar. Entendeu? Não sei se o exemplo do contrato aqui ficou mais fácil. Entendi, professor, entendi. Tá. Aí, no sentido seguinte, aqui a gente vai usar bem pouco, eu vou trazer uns exemplos para vocês nas aulas práticas, né, no débito e crédito, mas eu acredito que a gente não vai acabar não usando muito esse 7.1 nem o 8.1. A gente vai focar mesmo no 7.2 e 8.2, que é para vocês fazerem o dia a dia, né, o decorrer. Administração financeira e sua execução. Tá? Então, vamos lá. Compreendem as contas de registro da programação financeira e o controle das chamadas DDR, disponibilidade por destinação de recursos. A gente já vai ver por que vem ou existe essa classificação. Mas, em regra geral, o confronto dessas classes, a 7.2.1 e também 7.2.2, vão refletir ali, então, o que se aplicou, né? A gente faz o orçamento, a gente executa o orçamento. Aí, no final, eu faço um fechamento desse orçamento para saber se todas as disponibilidades, o que é isso? Tudo o recurso que eu tinha disponível foi utilizado. E se ele foi utilizado conforme o que eu programei. É para fazer uma análise um pouquinho mais profunda e também para não correr o risco
de acontecer, porque eu imagino que talvez vocês não tenham passado por essa experiência, mas quem está fornecendo, quem está diretamente ligado ao poder público, mas não é o poder público, né, as empresas, que vendem, que prestam serviço, sabem que demora bastante para receber, né? E aí, muitas das vezes, essa demora, ela é ocasionada por um fator burocrático, propriamente dito, que é o que a gente estuda aqui na teoria, mas existe também um aspecto político por detrás. Então, aí é um cuidado que a contabilidade está tentando ter para resolver esse aspecto político, para deixar ele o mais justo possível, para não correr o risco de, por exemplo, eu prometer para vocês, eu sou a prefeitura, né? E aí eu prometo o mesmo recurso para duas entidades diferentes. É um recurso só, é R$1 que eu tenho. É como se eu prometesse esse mesmo R$1 para todos vocês. E aí, olha o furo que vai dar, né? Então, aí eu fico devendo um, o outro, pago só uma pessoa, o resto tudo vem me cobrando, aí conforme vai entrando o dinheiro, eu já estou devendo, não posso, e tenho que fazer outros compromissos, aquilo virava uma bola de neve. Então, a ideia daqui é justamente organizar essa parte. É falar assim, olha, tal recurso que veio de tal lugar, vai para tal lugar, né? Veio daqui, vai para lá e já está comprometido, ou está numa situação em específico que a gente vai ver as etapas da receita e da despesa. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por isso, o termo administração financeira e a sua execução. Se relaciona muito com essas classes 5 e 6 também, por causa do processo orçamentário. Mas, em regra, é nada mais, nada menos do que isso. É não prometer aquilo que você não vai poder cumprir, né? No sentido financeiro, no sentido orçamentário daqui do contexto que a gente está dando, tá? Então, a classificação por fonte ou destinação de recursos, que o MCASP ele chama de FR, né? Fonte de recurso ou destinação, tem como objetivo meio que organizar e padronizar. Porque o que acontece? O plano de contas, apesar dele ser um só, ele passou por algumas adaptações, alguns ajustes e tudo mais. Só que ao longo do tempo percebeu-se que a Prefeitura de Tangará tinha particularidades diferentes da Prefeitura de Cuiabá. Então, precisou-se criar grandes grupos, né, tanto de receita quanto de despesa, para aplicação desses grupos de maneira mais padronizada. Porque daí percebeu-se que essas fontes e recursos, elas tinham uma determinada origem e havia, em alguns casos, vínculo ou não vínculo, como a gente estudou nos princípios orçamentários, mas aquilo não estava sendo cumprido adequadamente. Não havia uma maneira clara de fazer esse filtro e falar, ó, o recurso veio daqui, ele saiu dessa, essa é a origem dele, como a contabilidade prevê. E aí ele passou por aqui, foi para lá e terminou lá naquela escola. Estava destinado à educação, cumpriu seu papel, foi vinculado à educação, portanto, destinado à educação. Ponto. Beleza. Agora, havia uma dificuldade na hora de fazer esse controle de contas, né? Quando, por exemplo, presta lá suas contas, aí vai ao tribunal fazer a avaliação. Como é que ele ia fazer esse filtro, esse raciocínio, ou enfim, fazer essa fiscalização? É por meio dessas contas aqui. Então, ele consegue observar todo esse processo acontecendo, etapa por etapa, de acordo com o que vai sendo registrado, ok? Então, aí eu coloquei a definição final ali do MCASP, né? O controle das disponibilidades financeiras por fonte ou destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução. Aí ele fala, incluindo ingresso, comprometimento e saída de recursos orçamentários. Mas é basicamente o quê? Eu começo a trabalhar com essas contas de controle já no orçamento, na previsão inicial da receita e na fixação inicial da despesa. Aí, na previsão atualizada da receita, eu também continuo utilizando essas mesmas contas. E na fixação atualizada também, né? A dotação de acordo com o que está sendo previsto de maneira atualizada. Na execução do orçamento, de acordo com as etapas, eu continuo separando e organizando essas destinações. Então, aí, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente recordar. Eu vou ter orçamento, que é essa parte prévia, né? E ali, a partir de orçamento, a gente chama de execução. Eu só não coloquei separadinho, mas eu estou mexendo com receita e despesa ao mesmo tempo, para deixar claro. Então, eu tenho arrecadação, porque um é estágio de receita, o outro é estágio de despesa e tal. Arrecadação, empenho, liquidação e pagamento. Em resumo, é isso, o ciclo orçamentário, né? Eu faço o orçamento, aprovo o orçamento, executo o orçamento. Como que eu executo o orçamento? Arrecado o dinheiro, empenho o dinheiro, vejo se aquele empenho está correto, ou seja, liquido, né? Observo tudo, pago. Pronto, saiu o dinheiro, acabou o orçamento. Essa é a ideia.
E aí o que o MCASP fala? Olha, no momento que você faz lá aquele débito e crédito de previsão orçamentária que a gente viu nas aulas anteriores, você vai lançar débito 5.2, previsão da receita, crédito 6.2, receita a realizar. Lá embaixo, como se fosse o histórico, você vai lançar uma fonte FR que ele fala, o fonte de recurso, né? Ou destinação de recurso. Para quê? Para já falar, ó, isso aqui está vinculado a esse outro item. Isso aqui está vinculado à área da saúde, isso aqui está vinculado à área da educação. Esse recurso aqui ele vai ser obtido, qual que é a fonte dele? Ele vem por meio do IPTU, ele vem por meio do IPVA, ele vem por meio, enfim, né, de várias fontes que o poder público tem. Então, já no orçamento a gente usa, só que não usa no débito e crédito. Então, no débito e crédito, a gente só passa a utilizá-lo depois do momento da execução. Então, na parte do orçamento, a gente tem aqui apenas esse aspecto da previsão da receita, né, e fixação da despesa, de modo que o FR ali vai ser um código que nós vamos usar para lá na frente, como se fosse o código da classe contábil, né, mais específico para fontes e destinações de recursos, que eu não vou precisar, não vou passar todos aqui para vocês não terem que ficar se preocupando em memorizar, mas em regra é mais ou menos para dizer, olha, qual área que é, né, qual área que é esse recurso que ele vem e para onde ele vai, educação, saúde, enfim, qual departamento, qual vínculo que ele possui, se possuir algum, ok? Então aí, no momento seguinte, quando a gente começa a executar o orçamento, a gente já vai fazer 3 lançamentos, lembram disso? Então, ali entra o lançamento de débito e crédito do controle. Eu comentei um pouquinho com vocês sobre isso, mas é só para reforçar. Então, eu continuo usando esse FR, que é um código, tanto na parte da natureza patrimonial, quanto na parte da natureza orçamentária, quanto na parte agora da natureza de controle. Então, vejam ali o último lançamento, 7.2.1, controle da disponibilidade de recursos, no débito, porque a natureza é devedora. E crédito 8.2.1.1.1, enfim, disponibilidade por destinação de recursos. Então, crédito, porque a natureza é credora. E aí, na arrecadação e no pagamento, a gente vai ter, então, sempre esses 3 lançamentos, né? Tanto para a natureza patrimonial, quanto para a natureza orçamentária, quanto para a natureza de controle. Então, nesse momento, começa a aparecer o débito e crédito, e esse código que eu estou usando ali vai ser o código que eu vou usar para rastrear. É como se fosse o código que vincula os 3 lançamentos numa coisa só. Lembram do exemplo que eu dei para vocês? Ah, estou recebendo tributo. Então, está aumentando caixa, tem variação patrimonial aumentativa. Beleza, lançamento de informação patrimonial. Estou ali na receita sendo executada, né? Que aqui eu acho que eu coloquei o lançamento de receita. Isso, receita realizada. Está acontecendo a entrada de recurso na previsão no aspecto orçamentário, na natureza da informação orçamentária. Então, eu tinha receita a realizar R$100, agora já entrou, sei lá, 20. E aí eu vou registrando isso tudo paralelamente. Qual é o código ou qual é a ideia que vai unificar tudo isso? É esse FR, que é o código de identificação do débito e crédito aqui, junto com o código da conta contábil, e a natureza da informação ser de controle. Então, aí eu consigo fazer como se fosse a ideia de engenharia reversa. Eu vou, a partir desse código e destes lançamentos, conseguir fazer a identificação dessa disponibilidade de recursos, tá? Então, por disponibilidade, a gente fala isso porque envolve receita e despesa, né? Então, se eu tenho disponível para gastar R$100 numa loja, a partir do momento que eu compro o primeiro item, a minha disponibilidade diminuiu, né? Eu já gastei ou comprometi R$20. E aí, qual é a disponibilidade atual? 80. Desses 80, eu tenho que guardar R$5 para pegar o busão para voltar para casa, para pegar o Uber para voltar para casa. Então, já não é 80, é 75 na verdade. E assim sucessivamente. Estão entendendo? Então, é para isso que servem essas contas de controle. E elas só existem por causa daquela bagagem teórica que eu vinha falando para vocês, de tudo que é controladoria e o que é a controladoria aplicada à administração pública e o que é essa controladoria aplicada à administração pública na perspectiva da contabilidade propriamente dita, né? Ou da CASP, como a gente chama, no débito e crédito. Dúvidas até aqui? Estou falando muito grego, estou com medo de ficar muito confuso. Vocês me ajudem aí, por favor. Não, sim, tranquilo. Beleza, então o próximo momento... Ui, desculpa.
Tá tranquilo. Show de bola. O próximo momento, na verdade, né, que a gente vai ver com mais detalhes todos esses estágios e tudo mais, ainda que a gente não tenha aprofundado, dá para ter uma ideia e começar já a ir memorizando esses processos. Seria a questão do empenho. Aí no empenho, essa tal dessa DDR volta, ela aparece. Por quê? A gente chama de DDR comprometida por empenho, né? Esse recurso está comprometido, ou seja, disponibilidade de recurso foi comprometida por um empenho. Por que existe uma pausa aqui nessa etapa? Por que existe isso, então? Porque o empenho, ele é um estágio prévio à liquidação, ou seja, ele vem antes, e ele é um estágio prévio também ao pagamento, né? Então, de certa maneira, o recurso por si só não saiu ainda. Ele está lá, mas é como se eu já tivesse colocado ele numa caixinha separada. Aí dessas caixinhas separadas eu tenho a do empenho e da liquidação. Qual que é a diferença entre os dois? O empenho é quando chega lá, o compromisso, né, ou quando a gente apresenta essa ideia, vou gastar dinheiro com isso, com a compra de computadores. A liquidação, lembra do exemplo? É quando o computador chega e eu vou ver se todos eles são o modelo e o ano que eu pedi, enfim, tem teclado, tem mouse e tudo aquilo que eu pedi está tudo certo. Beleza, daí vai para o pagamento. Mas é muito comum, dependendo da situação, que na administração pública ocorra um empenho, mas não haja uma liquidação ou um pagamento. Tanto por questões de burocracia, né, de tempo, quanto por questões administrativas também. Então, pode ser que naquele momento não haja caixa. Então, aquilo vai ser segurado. E aí, como é que eu sei se há ou não há caixa? Como é que eu sei se há ou não há, ou quem chegou primeiro na fila dos credores, né, digamos assim. Imagina que você está administrando aí a sua prefeitura, aí você olha lá para fora, tem uma fila com 50 pessoas, só que elas não estão assim em ordem, elas estão todas espalhadas no pátio. Como é que você ia saber quem que você tem que pagar primeiro? Quem que chegou cobrando primeiro? Então, você organiza isso de uma maneira mais metodológica. É isso que a contabilidade está fazendo, falando assim, olha, todos aqueles créditos, as disponibilidades que estão empenhadas, que você faz lá no orçamento, né? Eu coloquei aqui 6.2 e 6.2 de novo, né? Crédito disponível, empenhado a liquidar nesse processo, eles também precisam ser registrados na informação de controle, porque daí a gente vai ter acesso só a essa informação separadamente. Seria como fazer um débito e crédito a mais, certo? E aí, depois do empenho, no momento que a gente apresenta lá esse interesse, digamos assim, né, de gastar aquele recurso, a gente passa para a liquidação, que também é um estágio da despesa. Aí voltamos, então, mais uma vez, a ter esses 3 lançamentos, e neste caso aqui, natureza da informação de controle, eu vou só seguir a ordem. Ah, eu tinha um crédito comprometido por empenho. Então, observem aqui comigo rapidinho. Natureza da informação de controle. O débito foi para quem? Disponibilidade por destinação de recurso. O crédito, DDR comprometida por empenho. No momento da liquidação, eu só vou abater uma coisa pela outra. Eu vou trazer aqui, ó, débito, DDR comprometida por empenho. Então, se estava lá um valor de 50, agora eu estou debitando, ela vai zerar, porque antes eu creditei. E assim sucessivamente, como se fosse fazendo essa transição entre contas, de modo que eu consiga objetivamente a qualquer momento tomar uma decisão mais adequada, para saber se eu posso passar aquilo para o empenho, se eu posso passar aquilo para a liquidação, ou até mesmo para o pagamento, que são os estágios que a gente está vendo. Então elas seguem mais ou menos essa lógica, e aí vai diminuindo, estão vendo ali? 8.2.1.1.2. E a de baixo? Muda quem? Muda o último 3, que seria essa ideia de vertical. Então, ela vai diminuindo até que ela chega numa conta final de avaliação ou de fechamento, enfim, de apuração de resultado. Certo? E aí, o último estágio vai ser o conceito de pagamento, né? Que a gente vai ter efetivamente a saída do caixa, e aí, dentro dessa saída do caixa, a gente sempre vai ter que trabalhar no caso de arrecadação e pagamento com os 3 lançamentos. Nesse caso aqui, eu continuo até que eu chego numa conclusão que a gente vai chamar de DDR utilizada, usando o mesmo FR, o código da fonte do recurso, lá do comecinho, né, para fazer esse filtro. Então, eu já consigo, por exemplo, saber que, olha, eu tinha de IPTU a ser arrecadado, ou de tributos, de modo geral, R$100, mais uma vez. Desses R$100, essa disponibilidade de recurso aqui já foi utilizado 80 desses tributos.
Aí, fora isso, eu posso ter outras, né, outras situações. Desses tributos eu vou ter os impostos separadamente, eu vou ter as contribuições, eu vou ter as taxas e etc. São classes, subclasses e subdivisões que o poder público faz para quê? Para ter acesso a uma melhor informação. Então, esse débito e crédito que eu estou mostrando para vocês é seguindo uma ordem cronológica, fácil, tranquila, né? Mas aí, quando a gente está trabalhando com poder público como um todo, que é grande, é vasto, é complexo, né, possui muitas particularidades, eu preciso encontrar um jeito da contabilidade efetivamente exercer um controle sobre essa informação. Ela não pode ficar dependendo da coisa acontecer e aí da boa vontade de alguém para trazer essa informação. Não, ela tem que ter isso disponível. E daí como é que o gestor vai olhar e falar assim, poxa, mas eu não posso mais assinar contrato porque tudo aquilo que eu tenho disponível para recurso, de recurso para ser utilizado, melhor dizendo, já está comprometido. Então aí eu já tomo uma decisão diferente. Então eu vou observando a execução do orçamento. A nossa expectativa era a arrecadação de 100 milhões até abril. A gente sabe que às vezes entre orçamento e execução acontecem muitas diferenças. Chegou em abril, arrecadou 30. E aí? Já preciso repensar todas as minhas contas a pagar, porque tudo aquilo que eu previ, por mais bonitinho que ficou no papel, não vai ser possível de executar. Então, eu preciso remanejar, reorganizar, observar o que já foi pago, observar o que tem para pagar, todos os compromissos. Então, esse conceito orçamentário ele é muito forte no poder público e ele causa efeitos, assim, muito grandes, né, no processo do dia a dia. Você tem que ter um profissional, um departamento, uma área que cuide, que saiba responder essa pergunta. E de dizer assim, olha, a previsão era essa, aconteceu isso, e a gente está controlando aqui, então, dentro das minhas análises, nesse momento, você tem R$ 80 à sua disposição. Vai gastar com o quê? Você tem os 80 e, ao mesmo tempo, tem uma conta de energia, folha de pessoal, etc, etc, etc. Tem que dar um jeito. Então, é justamente isso. E o orçamento público, pela sua complexidade, precisa ser monitorado constantemente. E as informações de controle vão servir justamente para a gente poder chegar a essa conclusão, extrair essa informação e tomar uma decisão melhor. Tá certo? Então, reforçando aí, eu deixei aqui um resuminho rápido. No orçamento, a gente vai indicar a FR, que é a fonte de recurso. Aqui eu não coloquei a FR embaixo, mas é só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Imagina que ela está lá, senão não ia caber tudo numa página só. Arrecadação, empenho, liquidação e pagamento, só os lançamentos do 7 e do 8. Então, vejam, o que está acontecendo com cada conta. Na primeira, arrecadação, disponibilidade por destinação de recurso, eu lanço lá no crédito. E depois eu vou fazer o quê? Debitar ela. Então, simples como um razonete de qualquer outra conta que vocês já tenham visto, né? O método é o mesmo. Talvez aqui os nomes não sejam comuns, mas a técnica por detrás continua sendo débito e crédito. Então, aí eu continuo nesse processo até que eu chego à informação da DDR utilizada. E isso, pensando num sistema contábil, né, eu consigo tirar essa informação a qualquer hora. Até para fechamento de balancetes, fechamento de demonstrações contábeis e tudo mais. Não só nesses momentos, mas em outros também, de acordo com aquilo que eu tenho lançado. Vocês sabem muito bem que a empresa ela não precisa esperar 31 de dezembro para fechar o balanço. Ela pode fazer um por mês, ela pode fazer um por dia, se ela quiser. Porque ela precisa dos lançamentos contábeis e da informação sendo processada em tempo hábil. Então, aí, se isso acontece ou não é outra discussão, mas aqui o que eu quero colocar é que tem como ter acesso a essa informação. Alguma pergunta desses estágios? Só para eu molhar a garganta aqui. Então, professor, na parte agora que, como o senhor está explicando na teoria, acredito é bem tranquilo, né? De comparativo com a área comercial. Mas aí agora a questão da prática, né? Na hora de chegar e de precisar, necessidade de fazer os lançamentos, né? Aí. Sim, eu entendo perfeitamente isso. Quando eu trabalhava com contabilidade geral, o que eu percebi é que, assim, a questão, muitas vezes, se relaciona com o fazer, né? Então, até agora, vocês não fizeram. Aí, às vezes, é nesse sentido que você quer colocar, né? E, às vezes, lá na hora, a gente não vai lembrar de tudo isso, tem muita informaçãozinha, tem um código de conta ali com muito dígito, né? Ou o nome em específico, mas tudo isso eu vou passando para vocês. Então, a gente vai fazer um lançamento específico da abertura da previsão inicial, aí dentro daquele exercício, a gente vai fazendo outros, tá?
Mas aqui é só para vocês entenderem, porque eu vou chegar lá na frente e vou falar, ó, nesse momento você tem que lançar em 3. São 3 débitos e créditos. Naquele outro momento também. Aí vocês vão olhar e falar, pô, mas o que é esse DDR, né? E aí não vai fazer sentido. Por isso que eu preferi trazer isso antes na primeira unidade, para não correr o risco de chegar lá na frente e vocês falarem assim, professor, o senhor nem explicou o que é isso aqui. E aí a gente ia gastar muito tempo com essa teoria num momento que a gente deveria estar discutindo detalhes mais práticos, propriamente dito. Né? Então, conforme vocês forem avançando, a minha dúvida a minha preocupação, melhor dizendo, é que vocês fiquem na dúvida sobre o que são essas coisas. Então, se eu falo lá, controle devedor e controle credor, vocês têm que estar sabendo que eu estou falando do plano de contas, classe 7, classe 8. É claro que talvez na hora, de imediato, não lembra. Estou falando de variação patrimonial diminutiva. Imediatamente, talvez não associa, mas conforme a gente vai discutindo, vocês precisam se lembrar que eu estou falando de despesa. Né? Variação patrimonial aumentativa, receita, ativo, passivo, enfim, situação patrimonial líquida. É o patrimônio líquido do poder público, e assim sucessivamente. Tá? Então, fiquem tranquilos que para todo débito e crédito aqui, eu vou passar um exercício, a gente vai ver etapa por etapa. Só antes a gente precisa de mais teoria, mais bagagem teórica aqui, que na verdade eu estou revisando, né? Eu acredito que alguns possam ter visto já algumas coisas nesse sentido. Eu quero ter certeza que está todo mundo no mesmo plano, né? No mesmo nível. E aí depois, na hora que a gente executar a parte prática com o processo de orçamento, análise de balanço lá na terceira unidade, vocês vão estar craque para fazer o débito e crédito e passar num concurso aí e me contratar lá depois para fazer assessoria. Brincadeira. Certo? Nenhuma outra dúvida? E aí eu já estou finalizando aqui. Até o momento não, professor. Vamos ver. Tá. E é só o Luan que fala? Não tem mais ninguém na sala? Ele fala por mim também. E professor? Entendi. Ele é o representante, né? Tá certo, então tá. Aí no dia da prova, Luan, você já sabe das suas obrigações, né? Não, pera lá, estamos falando de hoje. Tá, entendi. Vamos lá, então, só para fechar o raciocínio. Tá? Lei complementar, vocês já ouviram falar, tenho certeza, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, ela vai trazer o que sobre controladoria? Quando ela fixa limites para despesa com pessoal, ela está falando de controladoria. Quando ela fixa ali limites para dívida pública, ela está falando de controladoria. Isso não veio do nada. Isso veio da observação de balanços anteriores a essa data que percebiam, ou de informações contábeis que davam a entender o descontrole de receitas e despesas. Então, o descontrole é o quê? É a ausência de um controle. Ou seja, como eu tenho controle em todas as coisas? Aplicando os princípios e as bases do que a gente chama de, cientificamente falando, né, de controladoria. Então, vejam que ela é exatamente a controladoria sendo aplicada. Só que o que acontece? Por que a gente não vai entrar no mérito de discutir todas elas, ou a lei inteira, melhor dizendo, todos os seus artigos? Porque daí eu já preciso, de novo, ter todo um embasamento, um pouco mais teórico, para não ter dúvida na hora que o professor estiver falando sobre a inscrição de restos a pagar. E daí, se você não sabe o que é resto a pagar, inscrever restos a pagar vai ficar mais complicado ainda. Então, só percebam que ela vai ser a base para essa disciplina no aspecto futuro, tá? Então, aí, quem quiser aprofundar, tem que dar uma lida na lei. Não dá para estudar sem nunca ter visto, né? Enfim, só ficar dependendo do que eu trouxe aqui. E aí, por fim, para fechar, eu fiz questão de trazer essa parte da Constituição, para caso houvesse alguma dúvida, né? Artigo 70, que é onde vai começar a falar um pouco desse aspecto de controle, né? Principalmente o controle contábil, financeiro, orçamentário. Mas o parágrafo primeiro, né, o parágrafo único, corrigindo, do artigo 70 fala o quê? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, né, de certa maneira, ou administre ali, dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União acabe respondendo, né, que seja ali em nome da União, assuma obrigações de natureza pecuniária, de natureza monetária em outros termos, né, de dinheiro, que envolva dinheiro e recursos públicos. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, isso se aplica a todas as pessoas. Então, se eu for lá e pegar dinheiro do cofre público e utilizar de alguma maneira, eu preciso prestar contas. Como que eu presto contas na contabilidade, na administração pública? Pela CASP, pela contabilidade aplicada ao setor público. E pela CASP, a gente já viu
eu vou elaborar demonstrações contábeis, eu vou fazer débito e crédito, eu vou seguir exatamente esse processo, né? Respeitadas aí todas as normas e leis e etc. Então, de modo geral, não existe uma lei que fala de controladoria. O que a gente vai ter é a LRF, Constituição, que é a grande base de tudo. Podem acontecer aí, como a gente já tem em alguns municípios, o órgão administrativo, chamado controladoria, né? Em alguns casos até recebe o nome de ouvidoria e faz os dois, mas em teoria eles são separados. A controladoria do Tribunal de Contas, que é um órgão externo, ou a controladoria interna dentro de uma prefeitura, de um estado e do governo federal, da União, elas vão executar exatamente esse papel de fiscalização, de avaliar. Aí eles não vão avaliar só a parte contábil, eles vão avaliar, inclusive, se o funcionário, se o servidor público chega no horário, tá? Para entender se o rendimento daquele colaborador dentro do serviço público está de acordo com o que é previsto que ele execute pela lei. Tá? Então, é um pouco mais complexo que isso. Nós vamos nos ater apenas à controladoria relacionada à contabilidade aplicada ao setor público. E a última é, claro, a grande base, a grande lei, que é a 4.320, de 64, que vai estabelecer mais ou menos o seguinte raciocínio. Controle de execução orçamentária vai compreender, item 1, legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou realização da despesa, né? Nascimento, extinção de direitos e obrigações, que é aquilo que a gente vê. O controle patrimonial como um todo, né? Por isso que não acontecem separadamente, e sim de uma maneira paralela. Item 2, a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. Mais uma vez, aquele profissional que executa um trabalho que vai lidar diretamente com o dinheiro, né, responsáveis por bens e valores públicos, precisam seguir algumas regras específicas, e isso vai variar dependendo do ambiente, do espaço, né, de qual setor que a gente está falando, tá? Mas na administração pública como um todo, isso há uma necessidade de que isso seja respeitado. E a fiscalização disso vem por meio da controladoria. E o controle ele pode ser interno ou externo, como eu citei de exemplo para vocês. Um departamento da prefeitura, né, um órgão administrativo, melhor dizendo, ou o próprio Tribunal de Contas, que a gente ouve falar a cada 4 anos. Por quê? Porque é a cada 4 anos que ele avalia as contas públicas do município. Daí, se a prefeitura passou na provinha, né, se foi aprovado, o pessoal vai lá e publica isso. Se não foi aprovado, não divulga tanto, né? Vocês sabem que isso é utilizado, inclusive, como marketing, como publicidade, de certa maneira, para o trabalho de uma gestão pública. Item 3, o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários, que é o que eu estava falando para vocês. Então, tem a parte contábil, os termos monetários envolvidos aqui, e também em termos de realização de obras ou prestação de serviços. Ou seja, a controladoria aplicada à administração pública não vai observar exclusivamente a parte financeira, ela vai observar tudo. Como aquele dinheiro é gerido, como ele é gasto, como ele é investido, como ele é executado no sentido orçamentário. Tá? Então, ela vai, inclusive, observar o perfil dos profissionais que lidam com o dinheiro. Né? Se todos os dias há um fechamento de caixa, não existe, o fechamento de caixa é uma vez por mês aqui na Cefaz do município. Então, o profissional controlador, ele vai lá e fala assim, olha, fechar uma vez por mês é muito arriscado, a chance de você ter um furo aí é muito grande. Então, vamos começar a fazer quinzenal. Aí ele aplica ali, né, amplia o seu controle, aplicando uma técnica de administração, uma técnica de economia, uma técnica contábil, enfim, né, qualquer ciência que seja útil à sua atividade. E aí ele ajuda aquele pessoal. Depois de um tempo, o controle daquele caixa da Cefaz ali que recebe o dinheiro à vista, né, o dinheiro na mão, vai começar a acontecer todos os dias. Aí o resultado, para ter um controle efetivo daquela informação, é melhor. Então, ele está alcançando o seu objetivo. E aí, a lei, ela separa controle interno e controle externo, artigo 76, 77, 78, 79 e 80. Depois, o controle externo do 81 em diante. No meio da lei também tem uns tópicos assim que dá para a gente estudar, mas eu trouxe os principais. Rapidinho, sem me estender muito. O Poder Executivo vai exercer 3 tipos de controle, no que se refere ao artigo 75, que é o que a gente acabou vendo, né? Esses 3 tipos vão acontecer na forma da legalidade dos atos, ou seja, a administração, o setor público não pode executar nada que não esteja previsto em lei, fidelidade funcional dos agentes, um profissional da vigilância sanitária não recebe dinheiro, quem recebe é o profissional da Secretaria da Fazenda, estão entendendo?
Então, por quê? Porque ele tem essa função de receber o dinheiro da mão do contribuinte, e etc. Cumprimento do programa, não necessariamente só em partes contábeis ou financeiras, mas também na própria realização dos atos, né? Ou seja, é preciso demonstrar ali, se a prefeitura diz que construiu 10 escolas, o controlador vai lá e vai ver se essas 10 escolas foram construídas. Ele vai literalmente observar a execução física daquele projeto. E aí, dentro do controle interno ainda, isso é feito sem prejuízo ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque o controle interno e externo são coisas separadas. O tribunal é externo. Ele vai julgar como um todo. E aí ele tem lá todas as suas regras, todos os seus parâmetros para avaliar e etc. O controle interno acontece dentro da própria prefeitura, como a gente está vendo, né? Ou a administração pública como um todo. E aí a gente tem ainda o artigo 77, que é a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária, que deve acontecer de maneira prévia, concomitante e subsequente. O que quer dizer isso? Para o profissional da contabilidade, isso aqui é muito útil. Por quê? Porque essa legalidade, ela acontece antes do orçamento ser executado, enquanto o orçamento está sendo executado, e até subsequentemente, ou seja, depois, né, com o processo de prestação de contas. Aconteceu o ano de 2020 e a gente presta contas em 2021, por exemplo. Então, é subsequente. O raciocínio aqui é, a verificação da legalidade que a lei fala é essa constante apreciação por observar, olha, para o poder público, isso é um dos princípios da administração pública, só é permitido fazer aquilo que está na lei, né, e só é proibido fazer aquilo que está na lei. Então, ele fica muito fechadinho. A gente que tem o cidadão convencional, o lado civil da coisa, né, o lado privado, é que pode fazer tudo aquilo, menos o que a lei proíbe, né? A gente acaba tendo essa disponibilidade. Já para o poder público é o contrário, ele só pode fazer o que está na lei. Então, se a lei prevê que a demonstração contábil do balanço patrimonial vai ter 2 estruturas, o contador ele tem que respeitar isso. Ainda que o orçamento não tenha acontecido, ainda que a execução orçamentária não tenha começado, ele já tem que trabalhar com essa informação. Ou, por exemplo, é preciso enviar até 31 de outubro a lei de orçamento anual para 2021, eu tenho que enviar agora até 30 de outubro de 2020. Aí, nesse raciocínio, ele já tem que estar preparado para executar a sua função dessa maneira. Então, ele sabe que o prazo dele é aquele, ele vai ter que respeitar, em 2021 vai repetir o processo e tudo mais. É mais ou menos isso. E, por fim, o 78 aqui fala basicamente que, em qualquer momento, é possível solicitar essa prestação de contas. E aí, a LRF, né, ela tentou trazer, com o que a gente conhece hoje como Portal da Transparência, uma tentativa um pouco mais em tempo real, né? As informações, havia já a prestação de contas, mas isso demorava um pouco para chegar e não havia uma fiscalização em tempo real. Ainda eu vejo alguns exemplos de que isso não funciona. Ou a informação ela fica muito complicada, ou às vezes ela acaba demorando um pouco. Mas é natural, né? Não dá para esperar que todas as prefeituras do Brasil consigam fazer isso o tempo todo. Infelizmente, a gente não chegou nesse nível de controle efetivo propriamente dito. Mas o que a lei quis dizer aqui é que, basicamente, olha, além da prestação de contas, né, que já é instituída em lei, né, a gente, para questões de gestão, a gente pode solicitar a qualquer momento uma avaliação, uma prestação de contas, um balanço, um balancete, algo nesse sentido, de todas aquelas pessoas que sejam responsáveis por bens ou valores públicos, ou seja, o patrimônio público como um todo. Tá? Então, é o conceito que vem lá da Constituição que eu citei para vocês depois também. Artigo 79, ainda no controle interno, a gente vai ter o órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária, quem é? Poder Executivo. Ou a outro indicado na legislação, caberá o controle estabelecido no inciso 3º do artigo 75, né? Aí a gente volta um pouquinho e observa lá, qual era o inciso 3º do 75? O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários ou não. Ou seja, quem vai fazer, aquele exemplo que eu estava dando para vocês, é o profissional controlador da prefeitura que vai lá e fiscaliza se aquela obra prometida está sendo executada, se ela está sendo executada de acordo e tudo mais, certo? Parágrafo único, esse controle far-se-á ou será feito, quando for o caso, em termos de unidade de medida, né, caso haja essa necessidade. Então, a previsão era construir um novo hospital para Tangará. Esse hospital vai ter 10 mil metros quadrados, só que ele vai ser construído ao longo de 4 anos.
Então, no primeiro ano, eu tenho que construir 2.500 metros quadrados. Por isso que a gente vê muito isso no setor público. Essa unidade de medida, essa ideia de dimensão é para termos um parâmetro que todo mundo possa falar a mesma língua. Então, aí eu vou lá e olho, primeiro ano passou, construiu só 2.300, não 2.500. Opa, está abaixo, então eu já tenho que projetar para que no ano que vem eu recupere o que faltou e, ao mesmo tempo, mantenha o que foi prometido. E assim vai se executando esse processo. Certo? Alguém ia falar aí? Que abriu o microfone, foi sem querer? Não, eu esbarrei só. Artigo 80, para fechar aqui o controle interno, compete aos serviços de contabilidade ou órgãos equivalentes verificar a exata observância dos limites das cotas trimestrais, a gente vai ver também lá na frente, a hora que falarmos de LDO, principalmente, atribuídas a cada unidade orçamentária, porque existem parâmetros que a gente tem que seguir, né? Então, em resumo, é isso. Dentro do sistema que for instituído para esse fim, e por sistema ele está falando de um sistema software, né? Um sistema de contabilidade. Então, a ideia aqui é que ao executar esse trabalho, né, ao fazer ali o orçamento, eu preciso seguir algumas regras, e essas regras incluem certos limites do que eu posso apresentar. Então, é mais ou menos essa ideia que eu falei para vocês de um raciocínio parcelado, né? Aí, além de parcelar ele a cada 4 anos, eu parcelo ele por ano, e dentro do ano eu parcelo ele em pequenas cotas, como a lei chama aqui, seriam trimestrais, tá? Então, a cada 3 meses eu tenho, como se eu tivesse uma meta para bater, digamos assim. Tá? Em termos bem leigos, né? Bem simplórios. E aí, do controle interno, alguma dúvida antes de eu falar aqui? É só mais esse, acho que tem mais um slide, só esse slide, para a gente terminar. Voltando aqui rapidinho. Alguma pergunta? Do que é controle interno ou do que a lei prevê sobre ele? Tudo certo por enquanto. Chat aí, ninguém mandou nada? O sim foi 9 horas, então eu acho que foi na hora que eu perguntei se vocês estavam me vendo, né? Tranquilo, então vamos lá. Para fechar o raciocínio, temos ainda o conceito de controle externo, né? Também previsto pela lei. O que é isso? Artigo 81, controle de execução orçamentária pelo Poder Legislativo. Então, para quem que o prefeito manda o seu orçamento, né? Já adiantando aí, para o Poder Legislativo. Quem que é o Legislativo em Tangará da Serra? Vocês sabem me dizer? Alguém? O que é o Poder Legislativo na nossa cidade aqui de Tangará da Serra ou nos municípios como um todo? Preciso limpar a minha garganta. Câmara dos Vereadores? Quem que é o Poder Executivo? Também no município? Poder Executivo. Vocês lembram? Aquele que executa. Quem que faz asfalto? Ou melhor, cava buracos no asfalto. Quem que vocês acham que é? Samai, que arruma a Tancredo Neves na quinta-feira, dia 13, e cava buraco na sexta. Tá, mas a gente chama isso de poder executivo, né? Aquele que executa efetivamente, aquele que legisla, faz leis e fiscaliza, né? Então... Não entendi. Não sei se abriu sem querer. Acho que é o áudio solto. Isso. Eu tenho a breve impressão que eu ouvi prefeito ali no fundo, mas eu não tenho certeza. Mas é basicamente a prefeitura, né? Poder Executivo e suas secretarias, departamentos, tudo isso. Perfeito. Então, eu estou falando isso porque às vezes eu estou lendo um negócio aqui que para mim está claro, né? O que é Poder Legislativo, e vocês estão pensando em outra coisa. Então, era só para a gente entrar na mesma linha e ver se vocês estão acordados também ainda, né? Então, o Poder Legislativo é quem vai fazer esse controle de execução orçamentária de maneira externa. Por que externa? Porque quem executa o orçamento é a prefeitura, né? Então, é o Poder Executivo.
O objetivo desse controle vai ser feito, então, para observar a probidade da administração, a guarda e, legal ainda, emprego do do dinheiro público e o cumprimento da lei de orçamento. Então, o que a lei está falando aqui, olha, a gente vai ver se tudo aquilo que você prometeu está realmente sendo cumprido. E se está sendo cumprido pelos termos da lei, da forma adequada que a lei prevê, quando a lei não prevê, com a discricionalidade, que inclui uma certa probidade, né? Um sinônimo de probidade aí seria uma capacidade responsável, né? Aquela pessoa que está, de fato, se preocupando em seguir as regras do jogo. Então, ela não está inventando a roda, ela não está fazendo nada que seja ali escuso, que seja ilícito, etc. Poder Executivo, artigo 82, para avançar, anualmente prestará contas ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições, leis orgânicas ou leis orgânicas do município. Porque a União, ela tem a sua Constituição Federal, o governo do Estado, ele tem a sua Constituição Estadual, e o município, ele tem a chamada Lei Orgânica Municipal, né, que seria uma espécie de Constituição do município também, que se equipara aí de certa maneira. Então, é lá que o município de Tangará da Serra ou qualquer outro vai definir os seus prazos, vai definir e estabelecer as suas regras para essa prestação de contas. Então, por exemplo, pode acontecer do governo do estado ter lá como prazo para fechamento do balanço, ou publicação, melhor dizendo, né, porque fechamento seria a data da demonstração, mas a publicação do balanço de 2021 pode ser feita até 31 de março de 2022. Se isso estiver na Constituição previsto já, ele pode fazer. Então, ele tem até dia 31 de março para fazer o balanço orçamentário do ano passado. Se na Prefeitura de Tangará tiver até 31 de agosto, ela vai poder fazer até aquele prazo. Então, é que isso é muito comum, é uma dúvida muito comum, né, quando a gente estuda pelo menos as demonstrações contábeis, que assim, até quando eu tenho que apresentar tal coisa? Quando a lei não prevê, aqui neste caso a lei previu que as próprias organizações, né, o próprio Poder Executivo ia se organizar nesse sentido. Então, aí, a depender da situação, pode ser que a gente tenha um prazo para a União, a gente possa ter um prazo para um Estado, a gente possa ter outro prazo para um município. Via de regra, eles mais ou menos seguem a mesma ideia, porque, pelo menos ali para os relatórios, né, de execução orçamentária, relatório resumido também, a gente vai ter alguns prazos definidos em lei, e aí algumas regrinhas que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe meio que padronizou o trabalho, de certa maneira. Mas ainda é possível que a gente tenha uma variação, se alguém colocar dia 30 de março e o outro colocar 31. Então é possível que isso ainda aconteça de certa maneira para algumas demonstrações contábeis ou para algum tipo de prestação de contas em específico, tá? O que a gente tem que entender é que para saber o prazo do seu município, para fiscalizar como cidadão, você vai ter que ler a lei orgânica do seu município. Para saber o prazo do seu estado, você vai ter que ler a Constituição Estadual ou Federal para saber o da União. Essa é a ideia que eu quis trazer para vocês. Parágrafo 1º e 2º vão tratar basicamente do trabalho, né, as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com o chamado parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, porque no caso do município aí tem essa situação do Tribunal de Contas ser estadual, não, e não municipal, né? O único município, salvo engano meu, que possui Tribunal de Contas é o de São Paulo. Os outros municípios não possuem. Quando no município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do prefeito e sobre elas emitirem um parecer. Aqui é mais ou menos aquela discussão, né? É mais ou menos porque isso é uma interpretação minha. Veja, que na Câmara de Vereadores você não tem contadores. O trabalho do contador da Câmara é fazer a CASP da Câmara, né? É fazer folha de pagamento, controle de estoque, é fazer o trabalho dele ali. Não é trabalhar para os vereadores necessariamente. E os vereadores não precisam ser contadores para serem vereadores. Eles precisam ser eleitos na forma da lei, como a gente sabe aí de diversos casos de profissionais de diversas áreas. Você vai ter um vereador que é professor, você vai ter um vereador que é conhecido da população, você vai ter um vereador que é um político, de modo geral, e ele é mais conhecido pela sua popularidade, ele recebeu mais votos pela sua popularidade do que necessariamente pelo seu conhecimento técnico. O inverso também acontece às vezes. Então, o que eu quero dizer é que aqui a lei ela tenta ajudar nesse sentido e falar, olha, antes
dessa apreciação ser executada ali, antes de vocês olharem as contas, vocês podem pegar esse parecer prévio, que já vai fazer uma análise um pouco mais técnica. Então, ocorre muito que a avaliação do legislativo, ela é muito mais política. É claro que com um embasamento técnico, mas ela é muito mais política. Então, muitas vezes ocorre de um Tribunal de Contas dar o seu parecer técnico, mas o Poder Legislativo não é necessariamente obrigado a concordar. Então, o tribunal olha lá e fala, olha, pela técnica contábil, beleza. O Poder Legislativo olha e fala assim, pois é, pela técnica contábil, está tudo certo. Você prometeu, ajustou o orçamento, executou, beleza, fez tudo certo no débito e crédito. Mas e aquela escola que foi prometida também? Aí não teve recurso ou destinou o recurso para outra situação. Então, acontece muito isso, né, dentro do orçamento. E existem essas questões políticas. Óbvio que a gente não vai conseguir trabalhar com todas elas, mas é interessante que vocês saibam, porque aí, ao começar a entrar nesse mundo, vocês vão perceber que o trabalho político ele é muito mais relevante e visto e discutido ou noticiado pela mídia do que o próprio trabalho técnico. Né? Você dificilmente vai ver um contador dando entrevista, o contador da prefeitura. Quem vai dar entrevista vai ser o prefeito, seja A, B ou C. Dificilmente você vai ver um profissional técnico representando. Essa representação ao público geralmente é dada por uma pessoa política e não necessariamente por uma pessoa técnica. Se é bom ou ruim, né, a sociedade brasileira, que são vocês, vai discutir e decidir isso. Eu não estou afirmando nada, eu só quero dizer que na minha interpretação, isso aqui existe para tentar falar assim, olha, chama a ajuda de um especialista, porque eu sei que necessariamente você não é um especialista disso. Então, você tem esse direito. Chama lá um perito contador, o cara vai te olhar aquelas contas, vai te falar se está certo, se está errado, se tem maquiagem naquele balanço. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te apontar, ele vai te dar um parecer. De acordo com o parecer dele, toma a sua decisão, que é muito mais política do que necessariamente técnica. Ok? Então, eram esses os comentários que eu queria fazer na aula de hoje. Não sei se ficou claro, se eu me estendi muito. Eu vi a hora, mas já esqueci. 10 horas já, estou passando uma hora aí. Alguma pergunta, alguma questão? Querem que eu volte? Querem que eu vou embora? O que vocês entenderam da aula de hoje? Vamos lá. Façam aí os seus comentários. Estamos em 20 pessoas, fora o professor. Vamos lá. Não fala pela turma não, hein, professor? Fala só por mim, hein? Fica à vontade. Eu vou parar minha apresentação aqui, que daí eu acho que ele vai voltar. Cara, tipo, o que deu para entender foi que nem o senhor estava falando que dessa questão da criação do projeto, né? Essa parte aí eu não sabia, não tinha tanto conhecimento desse tinha o pré-projeto. Então, tipo, essa parte assim foi a que mais me chamou a atenção na aula de hoje, e aí referente a esse finalzinho que o senhor estava falando, também que da parte do legislativo aí e do executivo. Certo. Porque eu fico até às vezes pensando nisso, porque é muito complicado a gente ver num lugar que as pessoas ganham bem exercendo um órgão público e não sabem fazer essas coisas, né? Então, olha só como que a gente fica exposto tipo, eu acredito não é que vai ser, tipo, a gente é muito exposto às pessoas que não têm tanto conhecimento para fazer o que fazem. Então, essa parte até meio me indigna um pouco. Mas é curioso porque a lei prevê, né, que qualquer pessoa pode se candidatar a um cargo eletivo. Então, você pode. Você não precisa terminar a sua faculdade de contabilidade para se tornar um vereador, você só precisa atender os requisitos que ela apresenta lá. Que aí também já é outra legislação, né? Mas é aquela questão, né? Eu não me atrai nada público, nada público me atrai. Tem um termo chamado tecnocracia,
que eu acho que vale a pena você dar uma estudada, onde se discutem umas teorias de como, hipoteticamente, pelo menos, porque eu acho que eu não conheço nenhum estado de direito, pelo menos, um país, vamos dizer assim, que utilize somente profissionais técnicos. Porque a gente tem, na administração pública no Brasil, pelo menos, a gente tem a parte técnica e a parte política, né? Os agentes técnicos e os políticos. E eu, pelo menos, não conheço. Mas é uma teoria tecnocracia, né? Ou um termo similar a isso, talvez eu esteja enganado, que vai discutir exatamente isso. Como seria o Brasil se a gente só tivesse profissionais técnicos e deixasse o aspecto político de lado? Ou como seria o mundo, digamos assim, porque pode ser que a teoria venha de outro lugar e eu não esteja falando corretamente. E aí dá um dilema, um debate legal, porque entra mais ou menos nessa expressão que você colocou. A gente fica meio indignado porque parece que é um negócio meio injusto, feito para não funcionar. Mas, às vezes, tem um nível de profundidade nessa discussão aí que a gente está só arranhando. Então, eu acho interessante que você comentou, eu estou só rebatendo aí para a gente poder bater um papo, tá? Não que seja obrigatório estudar e tal, mas eu acho que você vai acabar gostando. Talvez abra o seu olho para um outro lado que hoje você fala, não tem muito interesse na área pública e tal. Talvez com essa visão você consiga se aproximar mais disso aqui. Não só da disciplina, mas vai que você vira o contador da prefeitura aí pelos próximos 20 anos. Quem mais, além do Luan, que ele já fala bastante, eu já até reconheço a voz dele. Eu saber se vocês estão aí. Professor, essa questão de ser técnico em alguma coisa, se especializar, eu acho que, tipo assim, eu trabalho na parte de contabilidade no escritório. E eu acho que no Brasil inteiro, assim, como um todo, assim, falta muita especialização nas coisas. As pessoas elas não querem saber de aprender, nem nada, porque eu vejo muito lá os empregadores, coisa básica, às vezes, tipo, o tanto de guia duplicada, coisa simples que aparece lá, pagamento duplicado, e as pessoas não se tocam que saiu 2 vezes da conta delas, e eu fico indignada com essas coisas. Eu acho que é uma coisa, tipo, do Brasil inteiro, tinha que ser uma consciência total. Tá, e já fica a dica para vocês estabelecerem aí o compromisso como estudantes, né? Chama algum professor da Unemat, principalmente, ou de outras instituições, convida depois, faz um projeto de extensão, aproveita que está tudo remoto, não vai ter gasto com locomoção, e vamos começar a levar isso para as escolas de ensino médio. Vamos começar a fazer isso que você falou, despertar o olhar um pouco mais crítico para quem sabe, né, a gente, quando envelhecer um pouquinho mais, usufruir de uma sociedade que atenda a esses critérios que você está colocando. Porque eu imagino que você fala isso querendo viver numa sociedade melhor, né? Você não está tipo, só criticando, você está falando, olha, talvez o pessoal falta um pouquinho de interesse de abrir o olho. E aí, se a gente levar esse interesse junto, eles consigam. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de vontade, mas tudo isso pode ser superado e a gente tem como participar. Hein, professor? Eu falo que nem o senhor está falando aí, eu falo por experiência própria, porque da questão do ensino médio. Os alunos do ensino médio não têm a mentalidade para talvez receber esse tipo de informação, porque na época eu não tinha mentalidade para receber esse tipo de informação quando eu estava no ensino médio. Então, tipo, no ensino médio eu não fui, sei lá, o bagunceiro que não prestava, eu fazia o mínimo para passar. Então, tipo... O necessário. O necessário, só o básico. Então, eu já pensei nisso já. Eu passo quando eu vou trabalhar, eu passo todo dia em frente ao colégio que eu fiz o ensino médio. Então, aí eu faço e olho lá, aí eu vejo as pessoas pensando, eu fico, caraca. Eu também penso, tipo, se eu tivesse a instrução certa, talvez na época, talvez eu seria uma pessoa diferente hoje. E aí, falta isso também. Então, é aquela questão, é o choque de pensamento. Se eu tivesse a instrução, eu seria uma pessoa melhor, mas na época talvez eu não estaria preparado para receber essa instrução. E não faria bom uso desse conhecimento. Prof, Oi? eu acredito assim, é interessante isso que o Luan falou,
mas eu penso assim, que qualquer público tem uma forma de abordar diferente. Igual assim, se tratando de mim, não sei se isso vai servir para ajudar mais alguém. Os termos, para mim, que não estou na área, realmente dá uma assustada, a gente fica meio que, né, tenso. Só que quando o senhor usa, por exemplo, assim, monta um cenário que pareça natural para mim, eu consigo visualizar diferente. Então, eu acredito assim, mudando eu ia falar didática, mas eu acho que está errada, né? Colocando um cenário de acordo com o, vamos supor, se é no ensino médio, se são adolescentes e tal, a gente vai criar um cenário que seja algo familiar a eles, tipo isso. Eu acho que, pelo menos para mim, facilita, né? Então, dá uma ajudada aí, eu acho. Ficou confuso? Aproveitando o gancho da Débora, só para compartilhar, então vamos pensar no lado da educação financeira, que é algo, a profissão que eu exerço, a Débora também trabalha nessa área. E aí, o que a gente está planejando? Um programa de educação financeira para crianças. Como que eu vou chegar a apresentar uma educação financeira para uma criança? Como que eu vou fazer que ela se interesse por essa educação financeira, né? E já não pode mais ser Porque com um é uma porquinho, porque fantasia, agora é tudo você digital. isso. Mas é você ir fazer ir fantasiado, é você ir caracterizado para que ela entenda, é você levar fórmulas, maneiras diferentes, tipo, que vai estar dentro do público deles, né? Dentro do cenário deles. Sim. Eu imagino que é a posição que a gente tem que entrar dentro do perfil deles. Não é a gente chegar a querer falar assim, não, eu trabalho dessa forma, eu vou chegar lá e vou passar o conteúdo desse jeito. Tá, mas aí talvez eu não consiga agregar valor e conhecimento para aquela pessoa. Não consigo transmitir a mensagem que eu quero passar. Exato. E aí é que entra a questão. A informação contábil do patrimônio público como um todo, ela sempre teve aqui à disposição. Em regra, ou em tese, pelo menos vocês, como cidadãos, já deveriam, no mínimo, pelo menos uma vez, ter acessado o site da prefeitura e tido a curiosidade de acessar lá, buscar uma informação, aprender alguma coisa. Nunca aconteceu, a gente encontra inúmeras razões para justificar esse processo. O que eu queria colocar para vocês aqui nesse exemplo que eu estou colocando, com base no que vocês falaram, de levar essa informação adiante, é porque a gente recebeu a instrução no modelo antigo, num formato antigo, na forma em que, se era necessário apenas, o conhecimento ele era limitado a um aspecto de entender ou compreender ali um conceito e decorar e memorizar aquele conceito, assim como a gente memoriza o alfabeto. Aqui hoje percebam, e se você começa a ir contextualizando, usando aí o raciocínio de vocês, e ao invés de levar o balanço patrimonial da prefeitura, da cidade, ou enfim, a informação pública para aquela comunidade, para aquela escola, qualquer ambiente, ao invés de levar o balanço, eu faço essa contextualização, igual vocês estão falando, coloco a fantasia e tudo mais. Acontece que a gente, apesar de saber a diferença desses meios, ainda não o faz. Então, provavelmente, a próxima geração vai saber, vai passar pelo mesmo dilema que vocês, de ter que chegar numa faculdade, ter que ver uma disciplina, e depois que largar a faculdade, nunca mais estudar aquilo e entrar para o senso comum. Claro que, salvo exceções, né? Existem pessoas que vão para a área, existem pessoas que vão falar assim, não, eu cansei de não ser um cidadão e só ficar reclamando e nem saber como funciona o processo, vou voltar a estudar, vou seguir por esse caminho, vou discutir sobre isso e tal. Mas tem gente que realmente prefere não saber. E aí é que entra o grande dilema social. Por isso que o tema controladoria que a gente estava falando, só para fazer o link, é tão interessante. Porque imagina se a gente não tivesse controle sobre isso. É basicamente esse princípio. E aí, se com controle, esse monte de regra, prazo, jeito de fazer, tem que apresentar, tem que fazer zilhões de demonstrações contábeis, o negócio já está do jeito que está, usando talvez o que para mim é uma das melhores técnicas convencionadas como ciência, que é o débito e crédito, você dizer de onde veio uma coisa e para onde ela vai, né, o destino e origem da aplicação como um todo, e ainda assim a gente tem o Brasil movimentando trilhões no seu orçamento
com um resultado quase que nulo no sentido de avanço social, e etc, etc, etc. Né? Tem, assim, entrar muito nessa discussão, mas percebam que o que eu estou pontuando para vocês é, às vezes, vocês estão esperando que alguém ainda faça isso por vocês. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia, né? Vocês serão os profissionais do futuro, estão fazendo agora, e o que vocês estão fazendo agora é o legado que vocês vão deixar. É a geração que vai ser criada de agora em diante, igual você estava falando, né? Tem que ir fantasiado. Aí se alguém já olha e fala assim, pô, mas isso para mim não serve. Essa despreocupação com a continuidade, com o futuro, com uma preservação de qualidade, de uma melhor sociedade, ela deixa de existir, né? Por egos, por vaidades, por falta de interesse, por preocupação consigo mesmo apenas, com o próprio umbigo e tal. E esses exemplos que vocês colocaram é ótimo para qualquer linha de raciocínio que vá executar, né? Então, às vezes, a falta da informação causa muito mais problema do que uma informação ainda que não digerida e ainda que não aproveitada no tempo hábil correto. E aí, percebam, eu estou jogando a bola para vocês, né? Então, o que vocês andam fazendo? Como é que está o envolvimento de vocês? Porque é muito fácil a gente discutir aqui só o aspecto conceitual ou do débito e crédito, mas em regras gerais, isso só vai modificar quando vocês tiverem as brilhantes ideias de construir uma nova contabilidade pública que seja acessível para todos. E aí vem primeiro um livro, vem primeiro uma ideia, vem primeiro um texto, né, sei lá, uma visita numa escola e etc. Alguém mais? Vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Às vezes eu fico na dúvida, sabe? Eu não sei se é o delay ou se vocês só estão muito tímidos, assim, cansados, ou se só estão abrindo ali. Eu sei que alguns estão acompanhando diretão e tal, mas às vezes eu fico na dúvida. Deve largar o celular lá e fazer outras coisas. Será que não? Se eu fizesse chamada... Eu não vou mentir não, professor. Os 15 primeiros minutos ali que eu entrei, tava numa outra aula aqui. Ah, não. Eu até entendo, né? Bom, eu quando não respondo, quer dizer que eu não preciso falar nada nesse momento. Eu não estou com dúvida, não tenho nada que opinar. E ficar abrindo para falar sim, sim, não, acho que atrapalha até o pessoal, né? Então eu espero que alguém fale por mim de vez em quando. Maravilha. Atenção, só ouvindo. Tá bom. Tranquilo. Beleza. Então, isso era só para dar uma sacudida final aí. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou interromper. Vamos fazer a chamada agora, né? Ver se aparecer.